Tá na luta, corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, que sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro, trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Olá, amigos e amigas, começando esse programa Sindicatos em Movimento. Programa feito para você, trabalhador friburguense. Nós trazemos aqui assuntos pertinentes às categorias e também o que está acontecendo na nossa cidade, no estado, no país e também no mundo afora. Esse programa tem o patrocínio do Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Têxteis, Sindicato dos Metalúrgicos e Sindicato da Construção Civil. Contamos ainda com o apoio do CEP, do Simples, do Sindicato dos Químicos e outros sindicatos que estão com a gente aí na luta do dia a dia. Nesse primeiro bloco nós vamos bater um papo um pouco com você do que está acontecendo nas categorias. A gente já disse aí que o Sindicato dos Químicos, professores, o Sindicato dos trabalhadores na indústria da construção civil, têxtil, todo mundo passando por uma dificuldade no que diz respeito à falta de compreensão, às vezes, dos trabalhadores de fortalecer o seu sindicato. Então a gente chama aí a você, trabalhador, você, companheiro das categorias, que se associe ao seu sindicato, seja sócio do seu sindicato, que você fortalece, né, a luta dos trabalhadores, que é importante. É uma instituição, uma organização feita para você defender os seus interesses e, ao mesmo tempo, trabalhar na organização das categorias. Nós estamos essa semana com o Sindicato dos Bancários em atividade, porque setembro é a data base dos companheiros e geralmente sai uma greve, porque o sistema financeiro tem muito dinheiro e não quer repassar para os bancários. E aí os companheiros vão para a sua campanha salarial. A gente vai assistir aí uma entrevista com o Max, presidente do Sindicato Bancário, e a gente volta já já. Sabe que nesse momento de recessão os juros aumentaram, a população fica pagando altos juros, o cheque especial beira na casa dos 300% ao ano, cartão de crédito nessa mesma quantidade de valor absurdo, né? Chega a ser um insulto para a população. A gente sabe que a tarifa ela é cobrada diretamente do cliente e os bancários estão sofrendo assim como todos os trabalhadores. Os bancários estão em campanha salarial, estamos reivindicando 16%. A gente sabe que é difícil quando estão se perdendo emprego no país inteiro, vários setores fechando, demitindo, mas nos bancos não acontece isso. Os bancos estão lucrando cada vez mais, foram 33 bilhões em 6 meses. E a gente espera ter reajuste salarial, manter o nível de emprego. Eu acho que essa é a forma dos bancos, né, dos banqueiros, contribuírem com a sociedade, né? A gente crê que os bancos também têm margem para diminuir os juros. A gente, na nossa convenção, além de pedir aumento de salário, mais participação no lucro, a gente também reivindica a manutenção dos empregos, a gente também reivindica que se corte os juros, a gente reivindica que se isentem várias tarifas e também queremos o horário estendido para as agências como forma de gerar 2 turnos de emprego, né? As agências elas abrem de 11 às 16, a gente reivindica de 9 às 17, com 2 turnos de trabalho para as pessoas poderem ter aí o dobro de bancários trabalhando referente ao período que nós estamos. Aconteceram 3 negociações, né? A próxima no dia 15 de setembro. Nessas 3 negociações, os banqueiros simplesmente negaram tudo. E a gente sabe que quando começam essas negações, a probabilidade de ter uma greve é muito grande. A gente, como eu disse anteriormente, reivindica 16%, não é nada, muito, é 5% de inflação, 5,7% acima da inflação. Dá para os banqueiros atender a categoria. E o bancário está lá sendo massacrado, sendo cobrado para vender produtos diariamente, o volume muito alto, o ritmo está muito estressante
e com diminuindo, demitindo, quem fica sobrecarregado. A gente entende que os bancos podem dar, não vou dizer tudo, mas atender grande parte das nossas reivindicações sem a necessidade de uma greve. A nossa campanha salarial, ela começa oficialmente 1º de setembro, mas como nos anos anteriores tem dado certo, pelo menos a parte de negociação, a gente começou a negociar no dia 2 de agosto, ou 3, se eu não me recordo, e houveram negociações nesse período de agosto, que vai culminar com essa agora 15 de setembro, que é a última agendada. Serão 4 negociações. Quanto à questão do emprego, os bancos falaram que não demitem, é uma mentira isso. Eles mandam embora aquele funcionário com mais tempo, mandam vários funcionários, contratam alguns com menos tempo, que é a chamada rotatividade. Aí tem gente que fala que é turnover, mas em português, claro, é rotatividade, com demissões. Na parte de condições de saúde, a gente sabe que tem muito bancário lesionado, assim como o seu trabalhador se lesiona, seja por estresse ou por fadiga física, os banqueiros não querem aceitar o atestado do médico, uma falta do INSS ou o profissional que dá esse atestado no seu consultório, querem que passe por uma avaliação da inspetoria da medicina dos bancos. Quer dizer, é um absurdo, né? Um profissional atesta que um trabalhador está doente, o médico contratado pelos bancos, contratado pelos patrões, vai falar que o trabalhador não está doente? Está nesse nível. E hoje, hoje teve a última negociação de igualdade de oportunidades, que a gente vê que o banco ele não cumpre a cota de contratar pessoas portadoras de necessidade física. A gente também vê que nos bancos as mulheres ganham menos que os homens, um absurdo. E também a gente vê que os bancos não contratam pessoas negras, né? A gente está nessa luta para que o Brasil tenha essa diversidade, essa pluralidade de pessoas, né? E a gente vê no banco que a realidade é diferente da realidade da sociedade brasileira. E hoje a reunião acabou há pouco, o nosso presidente da federação que lá está falou que os bancos também negaram tudo, falar que o banco está contratando certinho como a legislação determina. A gente tem a prova que é totalmente ao contrário. Se nada for atendido, a gente já está chamando a Assembleia, provavelmente no final de setembro pode ser que a categoria deflagra greve. Mas lembrar sempre que a gente quer negociar. A gente não pede nada demais, melhorar a participação no lucro, né? O banco lucrando 33 bilhões em 6 meses. Dá para se melhorar muito. Aí a gente fala que querendo 16%. Os bancos de 6 meses em períodos têm um lucro de 33 bilhões, dá para dividir. E por último, a gente entende que pode ser totalmente atendido, não digo 100% das nossas reivindicações, mas dá para ser atendido grande parte sem necessidade de uma greve. A nossa campanha esse ano é Exploração Não Tem Perdão. Na nossa campanha a gente deixa bem claro, quem só não é explorado não é o bancário, é o cliente, o usuário do banco que vai lá, que quer ter um serviço de qualidade, diferentemente dos comerciais, né? Está querendo empurrar os clientes para fora do banco e só pegar o seu dinheiro, e ao empurrar os clientes para fora do banco, os bancos também estão demitindo. E é contra isso que a gente está lutando, né? A gente quer que tenha trabalho para quem está lá, que se abra novos postos de trabalho para os futuros que virão, né? Futuras pessoas que tem uma grande demanda de pessoas aí que precisam de emprego. E a gente crê que o banco entende que o banco pode ser um gerador de emprego, né? De postos de trabalho, novos postos de trabalho, sem demitir os que aí estão, para poder atender melhor. O bancário faz um trabalho excelente, né? Às vezes, o que fica ruim é as condições que põem ele para trabalhar. Às vezes tem dia que a gente está super lotado, tem dia que não está, mas o bancário, de modo geral, ele tem o maior carinho para o cliente, ele entende que é o cliente que dá o retorno do seu salário, só que o banqueiro só está atrás, infelizmente, do dinheiro dos clientes, cobrando tarifas, juros extorsivos e contribuindo para que essa crise cada vez fique maior, né? Você assistiu aí a entrevista com o companheiro Max, né? Falou um pouco da situação que está acontecendo no país, da crise, a crise que atinge especificamente os trabalhadores. Os banqueiros, com certeza não, os bancos tiveram muito lucro,
e não atingir os banqueiros, e estão aí em campanha salarial, e possivelmente, né, a Assembleia deve decidir por uma greve. E os outros sindicatos e a população, a gente conta aí com o apoio da população, né, para que não são banqueiros, são os bancários que estão lutando, porque os banqueiros vão lutar por nada, eles estão sendo beneficiados aí por essa crise, né, entre aspas, aí, que valoriza muito aí o capital. O Sindicato dos Professores, CEP, está em atividade aí na sua campanha aí, o Pesão disse que vai dar 0 de reajuste, então os companheiros professores estão se mobilizando. E o Sindicato dos Bancários está aí nessa luta aí da campanha salarial, porque o sistema financeiro teve bastante lucro e não querem oferecer um reajuste decente aos bancários. E aí eles estão na luta, aí, o Sindicato dos Bancários, pedindo aí o apoio dos demais sindicatos e da população que compreender aí a luta dos companheiros bancários de Nova Friburgo e do Brasil. Nesse programa nós vamos conversar com o professor Sidney Moura, professor, militante social do nosso município, membro do Partido Comunista Brasileiro e diretor do CEP. Olá, Cid, tudo bem? Tudo bem, Edil. Mais uma vez juntos aí para discutir assuntos quentes, né? É verdade. Cid, vamos já direto ao assunto, porque nosso tempo é curto, esse programa... nós estamos vivendo hoje no Brasil uma dita crise do capital, que a nossa discussão tem sido uma crise política que está tendo reflexo diretamente na economia, e a gente quer aqui um programa patrocinado pelos sindicatos, quando na campanha salarial a patronal já está em crise, nada de reajuste, né? Mas o governo, na sua subserviência ao capital, o que ele faz? Ele dá concessões para os patrões, concessões para as empresas, concessões, e a crise vai sempre no colo dos trabalhadores. Qual é a sua avaliação aí da crise política e econômica que a gente vive hoje no Brasil? Bom, Gil, dizer que antes de eu ser professor, eu fui metalúrgico e também fui dos sindicatos metalúrgicos e sentei diversas vezes durante anos com o Sindicato dos Patrões, todo ano, para discutir o reajuste salarial. A gente sabe que a Constituição, o que diz a Constituição? Todo trabalhador, depois de um jornal de 365 dias, depois de um ano, faz jus um reajuste. Então, sentei durante anos para negociar com os patrões e sempre tinha um problema da dificuldade, que está difícil, não tem condição de dar esse reajuste. Sempre esse tipo de conversa de não é possível que, pelo que a gente sabe, uma empresa em crise, 1 ano, 2 anos, ela fecha. Mas aí são 10, 15 anos de crise, né? E agora mais uma crise, e no final das contas, os trabalhadores nada tem a ver com isso. O trabalhador acorda 3h30, 4h30, 5h30 da manhã para ir trabalhar, vai lá, cumpre a sua jornada de trabalho, né, produz os bens materiais que a sociedade precisa, seja ele vestuário, alimentação, habitação, os trabalhadores produzem, e de repente surge uma crise que os trabalhadores absolutamente não têm nada a ver com ela. E no final das contas, para se sair da crise, se tenta jogar, vamos dizer, o peso, o ônus da crise nas costas dos trabalhadores. Aí mexe com tudo, né? Vamos mexer na Previdência, tira direitos históricos dos trabalhadores, né? Direito à aposentadoria, direito à pensão, ao abono que se tinha, né? O que a gente chamava de 14º salário, mexeram nas regras do abono. Os mais diferentes sindicatos patronais, ao se reunir com os trabalhadores, estão oferecendo reajustes abaixo da inflação. A inflação está batendo na casa dos 9, talvez chegue a 10. Isso. Estão oferecendo sempre reajustes abaixo disso. Eu pegar o caso dos bancários aí, eu nem sei quanto é que a patronal está oferecendo, mas o sistema financeiro está lucrando bilhões, Bradesco, Itaú, e aí sentam na mesa de negociação oferecendo menos. No caso dos professores, especificamente aqui no Rio de Janeiro, 0%. Se você pega a prefeitura... O professor não teve... a inflação... Parece até que a gente fez... Eu costumo dizer que eu não sou franciscano, não fiz volta de pobreza. A população tem sentido desde 2013, quando parecia que estava tudo normal. Lembra de 2013? Está tudo normal, de repente explodiu uma série de crises que às vezes a gente fica sem entender. Existe uma crise, a gente entende assim, existe uma crise do capital mundial. Ela existe. Uma crise de superacumulação. E aí, no Brasil, tanto o governo Lula quanto o governo Dilma, eles mascararam a situação, o Frei Beto ainda num artigo dele recente, o Frei Beto diz o seguinte, que criou-se um grupo de consumo
e não cidadãos, não trabalhou para o cidadão, incentivou o seu consumo, compra a sua geladeira, vamos parcelar, vamos fazer isso, compra o seu carro, e aí foi criando isso para mascarar como se a economia tivesse tudo bem, ganhou-se a eleição e viu-se que deu, né? Fez as suas concessões com esses partidos que estão atrelados ao governo e deu o que deu. É que nem uma panela que se botava para ferver. Você bota para ferver, vai ferver, chega uma hora que a válvula de escape dá vazão, então a panela explode. A Dilma botou aqui um leite, a Dilma botou o leite para ferver, né? E achou que. E aí chegava na janela. Olhava pela janela do Palácio do Planalto, tá tudo bem. Olhava de novo, tá tudo bem. É que nem o leite, é que a gente olha o leite, tá tudo bem. Quando você dá as costas, o leite entorna. Por que entornou? Os movimentos foram para as ruas? Não foi só aquela questão de 20%, tinha uma série de demandas acumuladas. Né? A população vai nos hospitais, nos postos de saúde, não encontra médico, não encontra equipamento. Nas escolas faltam professores, falta material pedagógico, material de limpeza, faltam funcionários. A população enfrenta um ônibus lotado, passagens caríssimas, vão que nem lata de sardinha, em horários que as empresas, que, embora sejam concessionárias que definem, trabalhadores esperam. Quer dizer, uma série de coisas que vão se represando, que chega um momento que isso tem que explodir. Né? E aí não tem jeito, né? Jogam o capital. Está com tanto dinheiro acumulado, o que ele poderia fazer? Né? Dizem que o capitalismo é o futuro da humanidade. Eu estou achando que esse desembarque que está acontecendo na Europa, porque quando em Cuba teve uma fuga de alguns cubanos para Miami, a imprensa cínica e covarde disse, olha só, isso demonstra que o capitalismo, que o socialismo faliu. Agora tem 50 vezes mais gente fugindo de países capitalistas para a Europa e a imprensa não diz que o capitalismo também está com problema. Não diz isso. Muito pelo contrário, dizendo que vão arrumar. Vão arrumar. Então tem muito dinheiro acumulado. O que eles poderiam ter feito? Poderiam ter feito distribuição de renda. Ou seja, melhor sim, tem dinheiro acumulado, distribui renda, porque até uma lógica simples. Nós estamos no governo que se dizia um governo dos trabalhadores. Isso, uma lógica simples, recuperar as perdas salariais, né? Ou você colocar mais salário, o cara vai botar no colchão. Se botar na poupança, o banco vai ganhar porque ele paga 0,5% e empresta, todo mundo sabe quanto que é. Esse dinheiro no salário dos trabalhadores ia gerar um consumo seguro. O que eles fizeram, sabe o que foi? Foi distribuir crédito. Distribuir um cartão de crédito à vontade. A população disse, opa, agora chegou a minha vez. Aí pegava 2 cartões, 3, e aí não podia pegava a grana que tinha um para pagar outro, que a gente chama de trocar chumbo. Agora o nível de inadimplência está crescendo muito. Né? O trabalhador está entrando no supermercado e, em função do arroz salarial, ele bota cada vez menos compra. Ele vai sentindo. Por mais que ele não tenha uma formação sofisticada, né? Mas a realidade concreta do dia a dia vai fazendo mexer com o sentimento dele. Ele vai enxergando as coisas. O trabalhador não é burro. Né? E o que é que acontece? Quando vem, além disso, né, além de não haver reposição salarial, ainda se tira direitos históricos conquistados com suor, com morte, trabalhadores nas ruas para garantir esses direitos, porque nada foi dado. Quando isso acontece, aí nós estamos vivendo uma crise no Brasil, que ela começou no econômico, vai para o político e com desdobramento no social. Né? Então, os trabalhadores estão se movimentando. Porque agora já aumentou o número de desempregados. Isso. Quer dizer, a redução salarial. Isso, achatamento, né? E ainda tem uma proposta de redução de jornada de trabalho com redução de salário também. Quer dizer, uma proposta dessa. O engraçado é que quando tem crise, tem uma história, me parece que no Japão, quando uma empresa entra em crise, o grande responsável é o gerente. É verdade. Não é o trabalhador. Você não soube administrar, você não soube fazer previsão, você não soube fazer o planejamento no futuro, você não soube se adequar ao mercado. Então caiu o diretor. E antes de começar a demitir os trabalhadores como estão fazendo, antes de começar, demite os diretores. Aqui no Brasil não. Se começa, a primeira coisa que se faz é chamar os trabalhadores, oferece redução de jornada, de trabalho com redução de salário, né? E num segundo momento, demissões. E o que é pior, alguns sindicatos topam fazer, em vez de resistir, né, de procurar mostrar com números que o país, o Brasil, é a 7ª economia do mundo, a 7ª. No meio de 200 países, o Brasil é a 7ª economia. Isso não é pouca coisa. E a gente pergunta, se é a 7ª, aonde que está o dinheiro? O problema é que o governo, o seu orçamento anual, ele reserva algo em torno de 45%
para pagar juros de dívidas, pagar aos bancos. O tal do superávit primário. Não, é para pagar o que eu chamo de agiotagem oficializada, né? Para pagar agiotagem. Aí não tem dinheiro para distribuir. Quando você imagina, pega 1 trilhão e 300, né, bilhões, e quase metade disso é para pagar juro. Quando a gente sabe, por números comprovados, o pessoal que faz auditoria cidadã, que já investigou minuciosamente, não sou eu que faço conta de dividir, de multiplicar, que vou desvendar essa sutileza. Mas o pessoal da auditoria cidadã, economistas, contabilistas de alto nível, pegaram essa dívida e já demonstraram por A mais B que essa dívida não existe, da mesma forma que não existe o rombo na Previdência. Não existe essas coisas. Agora, como eles querem? Para manter esse estado próprio aí, o problema é que o capital acumulado, né, ele quer saber onde é que ele pode desovar para obter lucro. Onde é que eu posso? Né? No campo já entrou o agronegócio, com alta tecnologia, com maquinário altamente sofisticado. As empresas, as indústrias já fizeram sua reestruturação produtiva, introduzindo novas tecnologias, novas formas de gerenciamento, alavancou a produção, né, aumentou a produtividade. O que nunca aumentou na mesma proporção foram os salários. E tem dinheiro no cofre. O que acontece, né? Para onde é que esse dinheiro pode ir? Bom, tem que ir para os setores onde a gente não tem muita presença, são serviços públicos. Né? Então vamos avançar para a saúde, vamos avançar para a educação. Mas as privatizações. Se educação, eu costumo dizer isso, se a educação pública for de qualidade, como já foi no passado, né? Se a saúde pública for de qualidade, né? Quem vai querer ter um plano de saúde? Né? Não vai ter. Quem vai querer botar um filho na escola particular? Né? Até porque os professores da rede particular são os mesmos da rede pública. Os livros são os mesmos. O que acontece muitas vezes, na rede particular, a estrutura é melhor, mas os professores são os mesmos, né? Então, o que acontece? Vamos sucatear a educação, vamos sucatear a saúde, porque aí, não funcionando, cria o desejo do trabalhador que tem um filho na escola pública sonhar, mesmo com salário arrochado, e botar o filho na escola particular. Cria no trabalhador o desejo, mesmo tendo hospitais públicos, de querer ter um plano de saúde, que muitas vezes ele espera na fila de atendimento muito mais, em alguns casos, do que numa rede pública. E o que é pior, né? Quando se chega na parte mais complexa, o serviço privado de saúde tira o corpo fora. Né? Certas complexidades cirúrgicas não faz, certos tratamentos não faz, e aí vem o SUS, tadinho, né? Que está descapitalizado, que não se joga o dinheiro necessário, embora tenha, né? Fica o SUS segurando toda essa peteca e a população sofrendo. Então, essa crise é que está colocando a classe trabalhadora em movimento. Existem três movimentos no Brasil. Mas que eu ia te falar, porque existe duas situações hoje no Brasil que a gente vê aí. Aproveitando a crise, muitos grupos oportunistas, né, tanto de situação e dita oposição, né, que a oposição na verdadeira é muito pequenininha, né? A oposição é o PSOL, o PCB, o PSTU que fazem oposição. O restante é brigando pelo seu pedaço de bolo. E aí tem movimentos que vão para a rua pedindo impeachment e pedindo intervenção militar, olha as coisas assim. Tem um movimento que vem para a rua para sustentação do governo, mas cobra o ajuste, né, contra o ajuste fiscal, e tem um movimento dizendo que nós queremos respeito aos direitos dos trabalhadores, que querem de fato que as coisas aconteçam da ótica dos trabalhadores. E aí existem esses movimentos e cria às vezes uma confusão na cabeça do telespectador, e muitos trabalhadores estão caindo por onda, sendo enganados por aí, não é verdade? Na verdade, é assim, agora esse final, agora sexta-feira vai ter em São Paulo a Marcha dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Esse grupo tem uma divergência nesse grupo, né? Existe algum grupo, ou existe um setor que está dizendo fora Dilma, né? Nós achamos que não precisamos dizer fora Dilma, porque a Dilma está cumprindo, vamos dizer assim, todo o programa que está sendo ditado pelo capital.
Se você for pegar o programa do Aécio e o programa da Dilma, nossa, são muito parecidos. Cid, só uma questãozinha assim, só porque nosso tempo aqui às vezes ele é muito. A gente vai um intervalo rapidinho e você no segundo bloco vai explicar basicamente essa diferença entre esses movimentos que é importante para os nossos espectadores e trazermos da ótica da crise nacional o que está acontecendo no estado e no município. Trabalhador brasileiro. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro-Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19 Centro, telefone 2521-1212 e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91 Centro, telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só. Fique sócio. Sindicalize-se. Trabalhador brasileiro. Voltamos com o programa Sindicato em Movimento, programa feito para você, trabalhador friburguense. Tem um patrocínio do Sindicato dos Bancários, Sindicato da Construção Civil, Sindicato dos Teitos e Sindicato Metalúrgico. Ainda temos o apoio do Simpro, do CEP, do Sindicato dos Químicos e outros sindicatos. Nosso telefone é 2522-6597, 2522-3164. Nosso e-mail, sindicatosmovimento@gmail.com, ou você também pode assistir a reprise desse programa lá no YouTube. PGM Sindicatos em Movimento é o nosso canal. Entre, faça crítica, manda sugestões pra gente, que é importante. Nesse programa nós estamos conversando com o professor Sidney Moura, professor, militante social, militante do movimento do Partido Comunista Brasileiro e também hoje é o coordenador do CEP aqui na Nova Friburgo. No primeiro bloco nós estávamos falando muito da questão da crise nacional, né? E a gente parou justamente naquele momento que você estava falando que existem 3 movimentos hoje no Brasil, claro, né? E você estava falando basicamente que dia 18 agora vai ter uma marcha dos trabalhadores e trabalhadoras. Né? Uma marcha em São Paulo, está sendo convocado por partidos de esquerda, né? Uma quantidade grande de sindicatos e organizações, cujo objetivo é se diferenciar dessas, que eu diria, 2 farsas que existem, né? Que você já disse muito bem, uma falsa oposição e um governo que cumpre a pauta que os dois querem cumprir, a pauta do empresariado brasileiro, né? E o empresariado já conseguiu, com a Dilma, tudo o que ele pretendia, botou, inclusive, no Ministério da Economia, botou o Levi, que é um homem, parece do Bradesco, se não me falha a memória, botou no setor agrário uma latifundiária, que é a Cátia Abreu, né? Mulher da UDR, do agronegócio, e botou, esqueci o nome do cara da indústria. Então, a burguesia, o grande capital está representado no governo. O problema é como conduzir isso, né? Então, muitas vezes o capital, quando vê que não está indo bem, ele troca de gerente. Né? Troca de gerente, troca as moças, mas a gente sabe, o provérbio já diz que continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Para trocar 6 por meia dúzia, como diria minha mãe, eu troco um pelo outro e não quero volta. Porque nos 2 projetos, os interesses dos trabalhadores, no que está aí, os interesses dos trabalhadores estão sendo atacados, ou não, né? Com certeza. Já falamos isso aqui antes. O outro também, por um histórico passado e por a sua linha ideológica, da mesma forma, que é o Estado mínimo. Né? O Estado que não intervenha na economia, do laissez-faire, laissez-passer, deixar a economia livre, o Estado tem que privatizar tudo. Foi o governo privatista que entregou o grande patrimônio que o país tinha, Vale do Rio Doce, as Eletro, entregou os aeroportos. Quer dizer, uma lógica privatista em que o capital entra, ganha muito dinheiro e os trabalhadores sempre na mesma, né? Então, nós queremos, o movimento que vai acontecer, começa a deslanchar agora, sexta-feira em São Paulo, ele quer ser uma alternativa, né, a essas duas, vamos dizer assim, farinha do mesmo saco. Né? Nós continuamos defendendo a redução de jornada de trabalho para aumentar o número de empregos. A nossa jornada de trabalho no Brasil é uma das maiores do mundo.
né? Uma jornada de trabalho excessiva. 44 horas. 44 horas, uma das maiores do mundo. Nós queremos sem redução de salário, nós queremos nós queremos a melhoria do que nós chamamos rede de proteção social. Não é possível o aposentado trabalhar, paga 5, 10 salários mínimos e depois de poucos anos de aposentado está ganhando um salário mínimo e meio, né? O governo não tem dinheiro para salvar banco. Por que não bota dinheiro na Previdência, né? Quando uma grande empresa está indo com problema, vai lá, reduz IPI, enquanto isso o pequeno empresário, né, o microempresário, esses que geram emprego, não conseguem, vamos dizer assim, os financiamentos, vamos dizer assim, democráticos, mais facilitados, com juros mais baixos, até porque são os pequenos e microempresários que geram a maior quantidade de emprego nesse país, né? Esses não encontram muito espaço. Já o grande capital entra, vê as empreiteiras como é que entram na Petrobras, compram patrimônio com dinheiro dos trabalhadores, porque no BNDES também tem dinheiro do fundo de garantia, e muitas vezes compram empresas, como aconteceu algum tempo atrás no setor naval, foram no BNDES, pegaram dinheiro, que tinha dinheiro do trabalhador, para fazer demissão de trabalhador. Entendeu? Então o sistema ele se protege, o sistema jurídico também protege o sistema. O sistema econômico é protegido pelo sistema jurídico, né? E o político faz parte dessa estrutura. Porque na realidade o que está acontecendo, você vê nessa operação Lava Jato, essas coisas que estão acontecendo, é uma pontinha do iceberg, e ao mesmo tempo só está acontecendo muito por causa da mídia, da pressão que existe. Mas se não fosse isso, não está falando. Mas está pegando só a metade do bolo, a metade da maçã. A outra metade está preservada. É o plano B, a gente chama de plano B. O plano A que está aí, se não der certo, nós estamos no colete com o plano B, que é trazer essa gente, olha, como historiador, como professor de história, eu vou dizer, a história, os certos eventos na história, já dizia Marx, acontecem a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, né? O governo Fernando Henrique foi uma tragédia para os trabalhadores, para o direito dos trabalhadores e para o patrimônio público, né? Se volta como farsa, né? Já que o nosso entendimento, em função de tudo que está acontecendo, arroxo, demissões e corte de direito, o governo da Dilma está cumprindo bem um papel para poder, vamos dizer assim, tentar sair da crise. E eu digo o seguinte, o capitalismo, ele precisa de crises cíclicas. O capitalismo tem crises cíclicas. Cada geração passa por 2 ou 3 crises cíclicas. E, no final das contas, ou caem para as costas dos trabalhadores para se resolver, ou se resolvem com as guerras. Porque a guerra, primeiro, queima estoque de seres humanos e a indústria bélica, que é mais rentável, né? E armas têm prazo de validade, né? Vão e gastam aquilo, destrói bombardeia a indústria do outro, domina para depois ir lá com as suas empresas construir e ganhar dinheiro. Bombardearam o Iraque, tomaram as empresas de petróleo. Então, os trabalhadores não têm outra saída. Eles têm, não dá para confiar numa saída no lado A ou no lado B. Nós temos que buscar uma outra alternativa, é o que nós estamos construindo, de poder popular. Né? A população é que paga imposto. Os governantes são empregados do povo. Né? Eles não são donos do povo. 70 e poucos por cento dos impostos arrecadados são pagos por quem ganha até 3 salários mínimos. E a grande população mesmo não sabe. Não sabe. E acha que às vezes o governo está fazendo favor. Não está. Né? Se a gente trazendo aqui mais para perto da gente, você vê o seguinte, por exemplo, o governo do estado do Rio de Janeiro, o nosso querido Pezão. O seu querido, né? o meu. O Pezão, ele já disse que teve a crise, que vai cortar, quem vai querer cortar em cima dos trabalhadores mais uma vez, zero para educação, corta investimento nas áreas sociais, né? E aí, as obras superfaturadas para a Olimpíada continuam, aquela farra, continua a farra aí das empreiteiras, das terceirizações, das privatizações dentro da própria educação, não é verdade? Você falou bem. Olha só, o Pezão foi agora à televisão, chamou a imprensa e disse que estamos na crise, ajuste fiscal e vamos dar 0% de aumento para os professores. E, ano que vem, começa a campanha eleitoral, todos os aliados do Pezão e de outras correntes de oposição ao Pezão vão todo mundo dizer que vai resolver o problema da educação, vai resolver o problema da saúde. Um discurso, é o mesmo discurso requentado. Depois que assumir o poder, como na verdade são financiados por grandes empresas, lógico, não é para defender o meu nem o seu interesse. Lembrar que Pezão é aliado da Dilma. Né? Aliado da Dilma, né? Duque na mesma linha, como a gente fala no jogo da corrida de cavalo, Duque do bicho, não sei. Na verdade, aí vem e oferece 0. Né? Você acabou de dizer, para a Olimpíada tem dinheiro.
para fazer, e que é importante, também não vamos aqui, né? É importante, né? Agora, a gente não é contra as Olimpíadas. Agora, gasta-se bilhões com as Olimpíadas. Se a gente fosse botar na balança os bilhões que vai se gastar, eu diria o seguinte, um governante comprometido com os interesses do povo e não de quem financia suas campanhas, diria o seguinte, olha só, infelizmente não vai dar para fazer Olimpíada porque eu vou gastar 2 trilhões nisso, e com 2 trilhões eu melhoro a rede hospitalar, eu pago melhor aos médicos, as enfermeiras, os atendentes, o pessoal da ambulância. Passo casa, né? Eu passo casa para o povo. Quanto emprego nos gera a construção civil? Vou pagar melhor aos professores, vou botar as escolas mais equipadas e não fazer o que eles fazem, né? E aí oferece zero. E o que é o pior, né? Aliás, é um alerta que nós gostaríamos de fazer para a nossa categoria, né? Além de oferecer zero, o famoso cheque cultural, vale cultural, não vai dar, né? Além de dar zero, não vai dar, e está dizendo que a segunda parcela do 13º talvez não saia, né? Aí a população tem que entender isso. O que nós vamos fazer diante disso, né? Vamos chorar no meio-fio? Temos que lutar. O trabalhador só conquista se lutar, Edinho. Né? Se tem, olha, acho que eu já falei isso outra vez com você. Houve tempo no estado do Rio de Janeiro, isso o grande professor Aníbal Boto uma vez falou, e alguns concordam, outros não lembram, que se ganhou como piso na categoria 5 salários mínimos. 5. Né? Numa época que o estado do Rio de Janeiro tinha uma arrecadação muito menor e sequer tinha os royalties do petróleo. Então, a crise é esse ano, mas esses anos, esse tempo todo de que recebeu o royalty, por que o salário do professor foi caindo, né? Porque, na verdade, querem terceirizar, é o que eu falei, já não se faz mais concurso funcionário, aí bota professor para fazer tarefa de funcionário, já não se contrata merendeira. Eu trabalho numa escola, por exemplo, que é a segunda maior escola de Nova Friburgo do estado, no município está a mesma coisa, tá? No município está a mesma coisa. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Uma única inspetora de turno que é contratada, né? Uma colega valorosa, né? Mas que não dá conta porque eles não fazem mais. É uma empresa que terceiriza a mão de obra. Eles gostam da terceirizaçãozinha, né? Eles gostam, estão chegando. Desde o ar-condicionado ao... Ar-condicionado, computadores nas escolas. Eu falei, ó, não vai funcionar. Porque era de uma complexidade, só para explicar. O professor passava o troço para dizer que estava em sala. Aí cada aluno, na chamada, cada aluno passava. Só em passar uma turma de 40 alunos, fazendo fila, um dando tapa no outro, não sei o que tem mais lá, e ia embora metade da aula, né? E isso caía no sistema, e ao final da aula passava o professor. Eu disse, olha, no sistema bancário, eu boto o meu cartão lá, às vezes não sai dinheiro, imagina uma coisa dessa, era só para comprar computador mesmo. Nunca funcionou. Compraram o computador para distribuir para professores. Na época, olha só, um laptop saiu por 2.000 e poucos reais. Foram 35 mil laptops. Não pediram desconto, rapaz. Já tinha laptop de 2.000, de 1.900. Quem estava por trás da... A cesta escolar, com caderno, caneta e borracha, esse negócio todo. Aí foram lá com... Aí a gente pensa, pô, tem professor de matemática, aliás, tem doutor em matemática que é professor de estado. Peraí, deixa eu ver aqui essa coisa. Fez o somou direitinho, viu no orçamento quanto que eles gastaram, aí não foram nem vou dizer o nome para fazer a propaganda daquela super loja de material. Não foram nem nessa, foram na esquina da Dona Mariazinha, disse, quanto me deu um caderno, me deu um lápis, me deu uma caneta, me deu uma borracha, me deu não sei o quê, me deu um caderno de desenho, me deu um conjunto de lápis de conta, contador. Aí fez a conta, multiplicou pela quantidade, mas tem muito mais aqui, o governo gastou muito mais. Quando na lógica deveria comprar muito mais barato. Mais barato ou por aquele valor com muito melhor qualidade. Não é aquele lápis que o criança começa a fazer a ponta, daqui a pouco o lápis esfarelou todo, entendeu? Então é isso. Eles gostam de terceirizações. O Estado do Rio de Janeiro gasta, é o Estado que menos gasta, dentro da lei de responsabilidade fiscal, é o que menos gasta com funcionalismo. Eu não sei agora, mas os números não devem passar, por exemplo, de 31%, 32%. Como eu não estava preparado, eu poderia trazer esse número outro dia. Então, olha, porque quando a gente pensa em 18% ainda de margem, isso não é que vai dar 18% aos professores, mas isso dá a possibilidade de um reajuste muito substancial. É verdade. E a gente vê justamente o seguinte, que a gente passa anos, vai passando governos, vai passando, já tem um poeta que já passa, e vamos ficando no mesmo discurso, né? Esses cabas vão, daqui a pouquinho vem uma campanha eleitoral, e é a mesma coisa que aconteceu aqui em Nova Friburgo. Nós temos um governo que era para resolver,
Era para resolver. Ainda bem, né? Já chega a eleição, já temos um ano praticamente da eleição, não se resolveu nada, tanto na saúde, na educação. Mas pode elencar, Edil, cada setor. Eu vou me restringir ao que eu conheço. É verdade. Porque eu sou, além da direção, de coordenador do CEF, eu represento a categoria no Conselho Municipal de Educação. Aliás, uma coisa que era importante dizer. Existem os conselhos em Nova Friburgo da saúde, da educação, do transporte, da cultura, que discutem as políticas do governo. O governo bota o povo dele lá para defender a sua política e a sociedade também se organiza. Esses conselhos são abertos. A população pode ir lá ver qual é a discussão. Na saúde, porque tem um setor lá dentro que briga. Está faltando, mas está fazendo um troço que não interessa. Tinha que comprar o equipamento, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo outro. Esses conselhos são abertos até para as pessoas levarem sua queixa. Olha, no meu bairro, posto de saúde, falta médico. No meu bairro, não tem equipamento. No meu bairro, vai lá e faz o denúncio. E o programa cumpre esse papel de divulgar. A gente costuma divulgar esses conselhos, divulgar esse trabalho, justamente porque você participe. Porque às vezes reclama-se muito e participa-se pouco. Isso. Né? Então, no conselho, na questão da educação, você vê, nós temos concursado de 99, concursado de 2007, que ainda não, e de funcionários que não têm plano de cargos e salários. Né? Não tem plano de cargos e salários, recebem, às vezes são obrigados a trabalhar sábado, não recebem vale transporte, chamado sábado letivo, que a legislação manda trabalhar, antigamente, não sei se você se lembra, você tinha no meio do ano um mês de férias, e no final do ano mais 2 meses. Hoje são 200 horas de aula. O governo hoje quer que trabalhe sábado, extrapolando esses 200 dias sem dar vale transporte, sem dar nada. Faltam professores, eu percorro escolas, a minha tarefa, uma das minhas tarefas no conselho, o meu setor é visitar os espaços, né? Faltam espaços e funcionários. Em todas as escolas faltam funcionários. Em todas as escolas faltam funcionários. Então a gente tem... Professor, olha só como que... Nós estamos igual programa eleitoral, né? Que a gente lembra na campanha eleitoral que era 12 minutinhos. É isso. Não, sem problema, a gente volta aqui outra vez. O nosso programa, nós temos um tempo... o diretor já está lá cortando a gente, mas ele diz o seguinte... É importante dizer o seguinte, que existe uma crise realmente no município e não existe ação. A ação é igualzinho do nacional, do estado, sempre em cima dos trabalhadores, pressão em cima dos trabalhadores. E isso que você está falando, já eram para ter feito um plano de cargo e salário, definido o regime dos funcionários e nada acontece. Se me permite, para encerrar, o que eles dizem? A folha está inchada, não podemos dar... Chegamos no teto da lei de responsabilidade fiscal, não podemos dar mais um centavo de reajuste. Né? Aí eu pergunto, falta professor? Falta. Falta merendeira? Falta. Falta inspetor? Falta. Falta médico? Falta. Falta enfermeira? Falta. Falta atendente? Falta. Então, o pessoal que trata direto com a população, que a gente chama de atividade aqui, está faltando. Ora, se a folha está inchada, não pode ser com essa gente que está faltando. Tem 1.350 cargos comissionados. É isso! São chamados ASFONE. Demite um monte de ASFONE, talvez precise de um aqui, outra com lá. Um aqui, outra com lá. Mas 1.300, é isso que enche a folha. Porque, na verdade, boa parte deles são os cabos eleitorais, né? Sempre ganhando mais do que o profissional da... Não atende, não trabalha com a criança, os bichinhos encapetados, como bichinho tudo danado lá, né? Então, tem que ter gente com atenção. Imagina se a criança foge da escola, sofre um acidente lá fora, o professor é responsabilizado. Falta funcionário para vigiar na hora do recreio, os pequenininhos nas creches, nas séries iniciais, faltam funcionários. E aí tem que chamar concurso. Às vezes não chama, sabe para quê? Eu vou dizer por que não chama. Foi aprovado agora, saiu no jornal. Não, mas na maioria eu tô falando em nível geral. Fizeram a prorrogação dos contratos. É isso. Porque e quem é a empresa? Fizeram a prorrogação. Deve ter uma empresa por trás disso. Igual a questão aí do estacionamento, vai aparecer uma empresa também. Eu vou te trazer aqui novamente, eu sei porque a gente tem que falar, o Sidney, companheiro nosso aí da luta, e fala bem. Então vou te trazer aqui pra gente, eu quero a gente conversar basicamente sobre essas questões locais. Por exemplo, estacionamento, águas de Nova Friburgo, a questão da saúde, a educação que você muito bem disse, e também da crise moral que existe na política de Friburgo, ou seja, uma Câmara subserviente, na sua grande maioria, que atrapalha muito a ação da população de Nova Friburgo. Queria agradecer a sua participação e deixar o programa sempre aberto aí para você. É isso. Como a gente costuma dizer, quando a injustiça se torna lei, a rebeldia torna-se uma necessidade. Muito obrigado aí pela sua participação. O programa Sindicatos e Movimentos à sua disposição, dizer para os trabalhadores de Nova Friburgo.
Existe saída, mas a saída é na luta do dia a dia dos trabalhadores. Não vamos esperar que isso vai cair do céu, porque não vai cair a solução. A solução é luta e organização. Está na luta, corre do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, que sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar.